Bom dia, amigos. Estou certamente feliz de estar aqui esta manhã, nesta linda manhã de inverno, o sol brilhando forte, nossos corações felizes, como eu estava sentado ali dentro com o reverendo Sr. Biller, enquanto ele estava fazendo gravações do Espírito Santo, caindo sobre o edifício, e as pessoas regozijando, as crianças felizes. Nós estamos agradecidos por estarmos vivos e entre aqueles que podem vir hoje nos cultos. Agora, nós estamos agradecidos por todos vocês. E quanto aos porteiros ali atrás, quando alguém entra, tem alguns assentos aqui perto. Eles podem sentar em sentido contrário no altar e uma outra parte aqui do assento, na frente também, no caso das pessoas virem um pouquinho mais tarde. Agora, esta próxima semana, nós começamos com o roteiro de viagens deste ano agora, um outro roteiro mundial de viagens, começando no dia 12, que é esta quarta-feira que vem, em Chicago, na cidade da Filadélfia e em campanha. E então eu suponho, dali, nós, esta manhã, começando no dia 3 de fevereiro, nós começamos então em Lubbock, Texas, no auditório Cotton Bowl, ali em Lubbock, Texas. Logo dali até Phoenix. E então para a exposição de gado entre Los Angeles e Southgate, na Califórnia. E então, se o Senhor permitir, nós estamos desejando ir até Honolulu a partir dali. Agora, eu certamente valorizo todas as pessoas que oram, se elas apenas fizessem ao Senhor cada dia uma pequena oração por minha saúde. Vocês quase que nunca saberão, deste lado da eternidade, quanto eu dependo de vocês orarem por mim quando me vou. Eu fiquei agradecido de ouvir ao irmão Tommy esta manhã em seu testemunho de como Deus, tendo os seus braços abertos, sempre está desejando receber você. Não importa o que você tenha feito, Ele ainda está com os seus braços abertos para receber cada alma arrependida que vem a Ele, independente do que você tenha feito, ou de quão grande seja o pecado. Ele está sempre desejando perdoar. Deus o abençoe, meu jovem irmão. Agora, eu estava notando os resultados da reunião do último domingo, as pessoas que receberam oração. Nós temos pequenas entrevistas privadamente para fazer com que as pessoas... Eu lhes digo, vejam, amigos, a razão que nós não temos cultos de cura aqui, vocês entendem. Nós não temos lugar adequado para cuidar das pessoas. Essa é a maneira que é. Nunca se anuncia cultos de cura aqui no tabernáculo, embora oremos pelos enfermos toda vez que eu estou aqui. E os auditórios são difíceis para encontrar, e assim por diante. E vocês, visitantes, que são de diferentes partes do país, vêm, não há muitas pessoas do Evangelho Pleno nesta comunidade, ou seja como for, ou aqui nas vizinhanças. Porém, nem todos que sustentam as reuniões, ou cooperam nas reuniões, melhor dizendo, são pessoas do Evangelho Pleno, porque há muitas delas que são de diferentes igrejas. Nós não tentamos representar nenhuma organização específica de igreja, somente nós tentamos, pela ajuda de Deus, representar o Senhor Jesus Cristo e de graça para todos, todo mundo. Eu só, por vez, estava notando no domingo passado, no recinto, que havia um irmão de cor que havia sido salvo até que recentemente, há alguns meses atrás, e sua amada esposa. E ela era aleijada sob um apoio, e ele apareceu com uma horrível hérnia. E enquanto falava com ele em termos particulares, no escritório dos diáconos, em uma entrevista particular, sendo que ele havia chamado antecipadamente e marcado o horário. Todo domingo, nós temos tantos que nós podemos tomar cada domingo. Eu senti, enquanto estava sentado ali, e a inspiração do Espírito Santo, ora, uma senhora havia saído ali fazia pouco. Ela estava de muletas, que havia deixado, saiu, foi andando sem elas, e este homem, muito definitivamente crendo no Senhor Jesus, ora, havia recebido oração com uma grande hérnia horrível. E eu disse, agora, essa hérnia iniciará, a partir deste exato momento, a voltar ao seu lugar. Eu disse, agora, à medida que ela volta, logo o Senhor a observe à medida que ela volta, o que lhe dará mais fé.
Veja, a fé tem que ser baseada sobre algo, não apenas pensamento mítico. Ela tem que ter algo, basicamente, para permanecer. A fé tem. E essa é a razão que nós cremos que a palavra de Deus ensina cura divina, libertação da alma, libertação do corpo. E nós baseamos isto sobre a eterna palavra de Deus. E eu disse ao irmão, agora, para que o Senhor possa saber que eu lhe disse a verdade, pois, vendo-o diante de mim na visão, eu disse, tome, quando você for para casa, e ate em volta dessa ruptura um cordão, e meça isso. E logo corte esse cordão e não toque mais nele até o próximo domingo. E antes que o Senhor venha, tire isso, tome um outro cordão e envolva-o em volta disso, e traga-me a diferença dessa diminuição nos cordões. Ele disse, eu o farei. Bem, aqui está o cordão, cerca de 1,5 polegadas cortada disto, assim. Aqui se assenta o homem, exatamente para que vocês pudessem ver o que tem acontecido. Agora, algo tem ocorrido. Eu nunca tenho em minha vida visto nenhuma vez que Deus alguma vez disse algo, ou disse por uma visão ou uma revelação, a não ser que fosse exatamente a maneira que Deus disse que seria. Veja, precisamente, sua esposa, no último domingo, estava andando com o suporte de uma muleta, ou vara, bengala. Eu anotei hoje, ela ali dentro, ela mal podia andar. Eu disse-lhe que o Senhor a sararia. Ela tinha um membro que estava entorpecido. E eu a vi andando, ela tomou sua bengala até seus ombros ali, e aqui está ela hoje. Ali há uma outra senhora, uma outra das de... Quem? Isso foi... Ela estava numa situação tal, com tantas enfermidades no último domingo, e completamente aleijada. E ela vive bem lá em algum lugar ao redor de Georgetown, não é, senhora? Ou em algum lugar bem ali? Georgetown, Indiana. Ela disse, porém, irmão Branham, eu sou velha. Eu disse, porém, Abraão era também muito mais velho do que a senhora, quando lhe foi pedido para crer em algo que era impossível. E ela aceitou isso, e ali está ela. E aqui está a outra senhora sentada bem detrás da dama da qual eu estava falando, bem detrás de seu marido aqui, a senhora de cor, assentada bem aqui, e a outra senhora ali atrás. Os cordões como evidência, as muletas se foram como evidência, Jesus Cristo vive e reina pela suprema evidência que Ele ressuscitou dos mortos e está conosco este dia. Como nós agradecemos a Ele do fundo de nossos corações, que Ele ainda vive. Ele não está morto, Ele ressuscitou dos mortos e está vivendo entre os mortais hoje. Sempre pronto, capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pudéssemos fazer ou pensar. Nós o louvamos com todo o nosso coração, pela sua fiel bondade para conosco. Agora, veja se há mais bancos ali dentro? Bom, tem mais alguns que poderíamos trazê-los aqui e colocá-los na plataforma, se vocês desejarem. Agora, para a lição da escola dominical, tem tocado a mim ensinar apenas um pouco as lições da escola dominical. E nós vamos, se o Senhor permitir, tentar terminar um tema que nós começamos há alguns dias atrás, aqui na igreja, há alguns domingos atrás. E agora, o irmão Júnior, talvez, possivelmente, eles trariam... Será que vocês não prefeririam assentar-se aqui em cima na plataforma e deixar algumas das senhoras? Vocês podem trazê-lo bem aqui atrás, talvez, e fazer disto uma maneira melhor do que seria levar isto na frente. Então, logo que a classe da escola dominical seja enviada para aquela sala, haverá mais alguns assentos, prontos. Agora, se alguém que está, possivelmente alguém afiliado à igreja aqui, é um pouco, talvez, desagradável ou algo assim para visitantes subirem aqui. Porém, se alguém é afiliado à igreja, venha e ocupe esses assentos, o que provavelmente dará a alguma outra pessoa um assento à medida que chegam. Agora, hoje, nós estamos estudando na bendita palavra de Deus. Se vocês lembram-se da última mensagem, estava no livro de Hebreus. Maravilhoso estudar a palavra de Deus. Ela nos dá vida eterna. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. É quão amável saber que Ele tem nos abençoado
para nos dar a palavra viva. Deus está em sua palavra. Agora todos vocês abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 7 e nós tentaremos não tomar muito tempo nesta manhã, porém apenas uma pequena explicação de Cristo pela palavra, para que abramos sua visão para o que Ele é e por que nós estamos aqui hoje. Porque o cristianismo é o que é ao falar da palavra. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora nós somos capazes de tomar páginas e virá-las para trás deste modo. Porém, há somente um que é capaz de abrir a palavra, esse é Cristo. Pois viram-no na visão como o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando João olhou, e não havia ninguém no céu que era digno de abrir o livro, ou desatar os selos do mesmo. E ele viu um cordeiro como se ele tivesse sido morto desde a fundação do mundo, e veio e tomou o livro da destra daquele que se assentava no trono, e abriu o livro e desatou os selos. Agora, ele é o autor do livro. Vamos falar com ele apenas um momento antes de abrirmos o livro. Nosso amável Pai Celestial, com grandes corações de profundo amor, nós vimos hoje para oferecer nosso tributo de louvor e ação de graças ao Teu glorioso nome, sendo tão atencioso conosco, mesmo quando nós éramos ainda pecadores. Cristo morreu em nosso lugar, o inocente pelos culpados, levando sobre si mesmo os pecados de todos nós, os levou para longe e pagou o preço supremo, satisfez a Deus e ressuscitou para a nossa justificação, assentando-se à sua destra hoje, sempre vivo para fazer intercessões baseado em nossa confissão. Oh, como nós te agradecemos por esta sólida esperança que nós temos. Quando tudo em volta de nós está desfazendo-se, até mesmo a própria vida mortal, nossos corações estão estabelecidos nessa eterna, bendita esperança. Muitos aqui estão necessitados esta manhã, Pai, por causa de seus espíritos, por suas almas. Nós rogamos que Tu salves o que não é salvo. Concede, Senhor, dá que aqueles que são indiferentes para contigo andem mais próximo. E nós rogamos que Tu cures todos os que estão enfermos, para que possa ser cumprido o que foi falado pelo nosso Senhor Ele mesmo. Estas coisas que eu faço, vós também fareis. E que Ele disse que nós devemos ir a todo o mundo pregar o Evangelho, impor as mãos sobre os enfermos, e eles sararão. E de ver aqui, neste pequeno edifício esta manhã, muitas pessoas que estavam de muletas alguns dias atrás, andando hoje sem elas normalmente, levantadas e sustentadas pelo envolver dos braços eternos de nosso Senhor Jesus Cristo, andando. Aqueles que estavam morrendo de câncer estão aqui, bem, seus servos, os médicos, dando declaração que eles não podem mais encontrar isso. Está acabado. Nós te agradecemos por estas coisas. Perdoa-nos de nossas imperfeições e enche os nossos corações com amor. Fala para nós através de Tua palavra agora, pois nós o pedimos em Seu nome. Amém. Apenas uma pequena pré-apresentação para conseguirmos um parecer da nossa lição da Escritura esta manhã. Isto é, nós temos estado falando sobre a segurança da esperança que está em nós, muito belamente apresentada aqui na carta de Hebreu. Depois de ler como Deus tratou com o seu povo Israel nos dias passados, logo nós vemos que a promessa foi estendida a nós. Isto nos dá uma grande segurança, sendo que nós vemos que todas aquelas coisas que aconteceram lá naqueles dias foram exemplos do que Deus está fazendo por nós hoje, para seus filhos que creem. E agora, apenas uma pequena pré-apresentação da lição no domingo anterior, do capítulo 6 de Hebreu. Nós começaremos por volta do versículo 12 ou 13 aqui. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo.
Eu estou seguro que a classe pode lembrar-se de como que nós abrangemos isso, para ver o que Deus havia feito, como ele havia prometido a Abraão que ele lhe daria este pacto, e faria isto com ele e sua semente, para sempre. E Deus prometeu através de juramento, e qualquer um que prometeu através de juramento, jura por alguém maior do que ele. Logo, Deus não tinha ninguém maior do que ele próprio para jurar, logo, ele jurou por si próprio, que ele cumpriria este pacto com Abraão. Então, que firme fundamento, vós santos do Senhor. Se abordamos este tema hoje bem sensatamente, calmamente, não fiquem agitados. A fé nunca fica agitada. A fé nunca apressa a si mesma. A fé sabe do que está falando. Você nunca viu o nosso mestre agitado por causa de qualquer coisa. De pé ao lado do sepulcro de um homem morto, ele simplesmente ficou tão calmo quanto ele estava quando ele se encontrava no monte e olhou para Jerusalém. Parado no agitado, num barco nos mares agitados, e as ondas lançando-se por ali, ele estava tão completamente descansado em Deus, até que nem mesmo deu atenção a isto o suficiente para acordar. Sempre serena a fé está. Agora, nós encontramos aqui que a razão que nós podemos ser serenos é porque isto foi dado ao nosso pai Abraão e a seus filhos. E Deus, que deu a promessa, prometeu através de juramento que ele confirmaria isto e guardaria isto. Isso ele tem feito. E nós encontramos que os filhos de Abraão não são judeus do lado de fora, o que era a tribo da linhagem de Abraão. Porém, através de Abraão veio Isaac, através de Isaac veio Cristo, através de Cristo abençoou o mundo. Pois foi dito a Abraão e a sua semente, a qual era Cristo. E através dali que todas as tribos da terra haviam de ser trazidas a este pacto. E o pacto foi dado a Abraão incondicionalmente. Não, Abraão, se tu fizeres algo, eu farei isso. Porém, eu já o fiz. Está vendo? Não é o que nós fazemos, é o que ele fez por nós. Nada que nós poderíamos fazer para merecer qualquer coisa. Que poderíamos nós, os injustos, alguma vez fazer qualquer coisa para merecer algo diante do grande Deus Jeová e sua grande e suprema santidade? Está vendo? Nós, a única coisa que nós podemos fazer é aceitar e estar agradecidos pelo que ele já fez por nós. Oh, é tão simples, não é? Eu estou certo que muitas vezes no pensamento das pessoas, que elas tentam fazer cura divina e assim por diante, uma grande coisa fora de alcance, uma coisa bem distante. Se eu pudesse somente alcançar isso, poderia você imaginar Jesus dizendo, agora deixe-me verificar minha fé e ver se eu tenho suficiente fé para fazer isto. Ver se eu terei que jejuar por um tempo para ver se eu terei suficiente fé para fazer isto. Ele estava perfeitamente inconsciente da fé que ele tinha. Ele apenas falava e sabia que seria assim. Do mesmo modo que vocês vieram de seus lares hoje. Vocês provavelmente desejam retornar aos seus lares. Disseram às suas esposas ou aos seus amados, eu estarei de volta logo depois do meio-dia. Como vocês sabem que vocês estarão, você não tenta perguntar a si mesmo, eu tenho fé suficiente para ir para casa? Eu tenho fé suficiente para dirigir meu carro? Você simplesmente, inconscientemente, liga a sua chave e sai dirigindo. E vai para casa. Está vendo? É a fé inconsciente que faz isso. Essa é a maneira que é em Cristo. Nós simplesmente, inconscientemente, apenas dizemos, essa é a sua palavra. Isso simplesmente resolve o assunto. Não resta mais nada. E segue adiante. É assim que se consegue ajuda. Agora, Deus jurando por si mesmo, ninguém maior. Nós nos apressaremos e entraremos em nosso tema hoje, que é sobre Melquisedeque. Melquisedeque, o grande príncipe e rei. Agora, o versículo 14 diz, dizendo, certamente bênçãos te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Porque ele havia de ser multiplicado para cada nação. E o Evangelho, através de Cristo, agora, não poderia fazer isso sob a dispensação da lei, porque isto não alcançou tão longe, somente para o circunciso. E esse era o judeu. Porém, na esfera do Espírito Santo, ele tem circuncidado cada coração. Veja, todas as nações. Ele multiplicaria Abraão a todas as nações. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa.
Como nós tratamos sobre isso, como Abraão pacientemente perseverando. Perseverar é ver o quê? O Deus invisível, como se ele fosse visível, estando diante dele. E depois de sua perseverança, depois que ele perseverou a dura luta, ele herdou a promessa. Agora, não é estranho? Parece que Deus poderia simplesmente ter sucedido e ter dado a promessa naquele momento, e feito a obra naquele momento. Ele poderia ter feito. Ana, quando ela estava no templo e ela estava orando, e Eli veio e pensou que ela estava bêbada. E ela disse, eu não estou bêbada, porém eu estou orando que Deus retire a minha reprovação. Ele disse, o Senhor Deus conceda a ti teu pedido. Agora, Deus poderia ter colocado o pequeno Samuel bem nos braços de Ana. Todos nós sabemos disso. Ele é criador de todas as coisas, simplesmente dá ordem para que exista. Ele poderia ter colocado-o bem nos braços de Ana. Porém, ao invés de fazer isso, foi o procedimento normal, de 9 meses antes que o nenenzinho nascesse. Ele poderia ter feito imediatamente, porém ele não fez imediatamente. Ele apenas lhe deu a promessa e ela herdou a promessa. Quando Deus disse a Moisés, quando ele começou a sair para entrar na terra prometida, toda essa promessa, ele disse, eu dei a Abraão anos atrás, está cercada de muro com filisteus e todos os tipos de grandes povos ali, guerreiros, ele disse, agora ela é toda sua. Ali estavam os amorreus, os heveus e os perizeus e todos aqueles ali. E heveus, jubileus, filisteus, tudo na Palestina. Agora Deus disse, eu a dei a você, é sua, agora vá e a possua. Eu espero que vocês vejam isso, pessoal. É algo que eu desejo trazer a vocês para colocar a sua fé onde ela deve estar. Muitas pessoas, como eu percebo, elas têm fé, se elas somente soubessem como colocá-la para funcionar. Quando Benjamin Franklin pela primeira vez encontrou a eletricidade, ele disse, eu a tenho. Porém, ele não sabia o que ele tinha. Adiante veio Thomas Edison e disse, isto funcionará para nós. E ele não se importava com quanto tempo levasse. Ele tentou 10 mil fios elétricos. Todavia, ele encontrou um fio elétrico que finalmente levaria a eletrônica, ou a eletricidade, para dentro do fio elétrico. Ele sabia que era um poder, e que esse poder operaria em nosso benefício. E agora nós encontramos salvação que nos salva do pecado, que toma a mulher ou homem mais vil, bêbado, prostituta, e os faz filhos de Deus. Bem, essa mesma fé, esse mesmo poder que tira disso um homem ou uma mulher caídos, operará para nós em muitas diferentes maneiras. Curará nossos corpos se você puder simplesmente encontrar a correta aproximação. Você tem que encontrar como fazê-lo. Como se eu tivesse uma plantação nesta colina, cheia de bom milho, e está quase morto por causa de água. E eu tenho um poço artesiano nesse lado da colina. Bem, eu não posso fazer esse poço artesiano lançar a água aqui embaixo para cima deste lado da colina para regá-la. Porém, eu tenho que estudar essa terra e encontrar como essa água tomará sua própria corrente e curso e virá em volta e aguará essa colheita. Ela o fará se eu apenas deixá-la correr em seu próprio canal. E essa é a mesma coisa que o Espírito Santo é, e a promessa de Deus, que nós apenas o deixamos seguir seu caminho, e nós não entramos no caminho, não nós lançamos nossas dúvidas ali, porque isto não aconteceu, e aquilo não aconteceu. Apenas deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar, e você descanse sobre a promessa. Ele fará precisamente o que Deus disse que ele faria. Abraão era um homem velho, com 100 anos de idade, quando Deus apareceu para ele no nome do Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso ali vem da palavra hebraica do El Shaddai, a qual significa o peito ou seio de mulher. Agora, ele era velho, sua força tinha acabado-se, porém El Shaddai é o Todo-Poderoso, o doador de força. E tudo que Abraão tinha que fazer para obter essa promessa era descansar exatamente nessa promessa. Em outras palavras, como o nenê, a sua mãe, e recebe de mamar da mãe força para o nenê. E nós fazemos a mesma coisa quando nós vimos a Deus e vemos sua promessa. Nós simplesmente descansamos exatamente nele e tiramos de sua palavra a força de Deus, dada em seu curso, não tomando nossa própria mente, apenas crendo nisto. Depois que ele perseverou, ele obteve a promessa. Oh, como eu gosto disso! Agora,
A mesma coisa opera para a salvação. O mesmo faz isto operar para a cura divina. Como Deus, em seu grande amor e infinita misericórdia, dá isto para nós. Agora, dizendo certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, ele perseverou na promessa. Versículo 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento confirmação é confirmado, é para eles o fim de toda a contenda. Em outras palavras, se o juramento é proferido, logo isso é o fim de todas as coisas. Se você vem e diz, irmão Branham, eu como cristão coloco minha mão sobre a Bíblia e solenemente juro que eu farei uma certa coisa. Se Deus me permitir viver para fazer isto, eu o farei. Correto. Então, para mim, esse é o fim de toda dúvida. Está vendo? Você jurou para mim que você o faria. E Deus jurou para Abraão que ele guardaria este pacto com ele e com sua semente para sempre. Deus jurou por si mesmo que ele faria. E ao fazer isso, sob a antiga lei, quando você fazia um juramento sob a antiga lei, você matava um animal, o cortava em dois, e logo os dois homens pelos quais o juramento foi tomado permaneciam entre o animal, e eles escreviam num pedaço de papel um certo contrato. E esse pedaço de papel era rasgado em dois, e dado a um e ao outro homem. E eles faziam um juramento sobre este animal morto que, se eles rompessem esse pacto entre eles, que fossem como este animal morto. Logo, Deus, não tendo nenhum outro por quem jurar, ele jurou por si mesmo, e ele prestou o juramento sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo, prevendo isto em uma sombra. E no pacto, quando ele levou Cristo ao Calvário, ele separou seu corpo e alma. E ele levantou seu corpo para assentar à sua destra e enviou de volta o Espírito Santo para estar no cristão, para fazer a mesma coisa aqui na igreja que ele fez em Cristo, quando ele estava aqui na terra, e provando através disso, e ele nos ressuscitará nos últimos dias para nos assentarmos com ele e estarmos com ele em seu reino. E hoje vemos o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus Cristo, operando na igreja, confirmando tudo o que Deus disse. Que esperança maravilhosa isto edifica em nós, de pensar que nós somos seus filhos e abençoados de sua presença. E agora Ele está aqui conosco, como a prova infalível que Ele é o Senhor Deus que fez a promessa a Abraão. Agora ouça o versículo 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com um juramento, para que pelas coisas imutáveis, o que é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Que maravilhosa promessa! Duas coisas imutáveis. Deus não pode mentir e ser Deus. Agora, se Deus fez uma promessa em sua Bíblia aqui, nós cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. E se Deus fez uma promessa nesta Bíblia, nós temos esta consolação e sabemos que é impossível para Deus mentir. Sendo assim, quando nós vemos que Ele prometeu na Bíblia, nós cremos de alma, corpo e espírito. É impossível que Ele minta. Agora, se há alguma falta, está em nós, não em Deus. Pois Deus está obrigado a cumprir sua palavra, pois Ele jurou por sua palavra. Oh, que coisa! Eu estou seguro que quando nós conseguimos ver isto nessa luz, as coisas começam a assumir aspecto diferente e a formar diferente do que elas costumavam ser. A cura do corpo não torna-se uma ficção. Ela se torna uma realidade. O batismo do Espírito Santo não se torna uma substância fabricada, emotiva. Ele torna-se uma realidade da presença viva do Senhor Jesus Cristo para mudar a vida. Algumas noites atrás, em uma reunião de oração, um homem disse para mim,
O Espírito Santo não foi dado somente para os 10 ou os 12 no dia de Pentecostes. Eu disse, bem, então, que me diz dos 120 que estavam ali ao mesmo tempo que o receberam? Que me diz na casa de Cornélio, quando os gentios o receberam? 33 anos mais tarde, quando Paulo perguntou aos batistas se eles haviam recebido o Espírito Santo desde que creram, e ele colocou suas mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Colocando a igreja de Corinto em ordem, ele também colocou na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, dons de cura e todos aqueles maravilhosos dons, anos e anos passado o Pentecostes. Logo, ele é hoje para cada crente. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? A todo o mundo. Quantos? A todas as pessoas. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e curarão os enfermos e assim por diante. Aí está você. É a promessa de Deus que ele jurou que ele o faria. Não importa quantos se levantem para tentar simular ou personificar isso, quantas coisas se levantem para tentar contradizer isso ou abater isso. Isto seguirá adiante interminavelmente para sempre, pois Deus tem jurado por si mesmo que ele cumpriria isto. Se eu falho em pregar isto e decepciono, Deus levantará alguém em meu lugar para seguir adiante com isto. Se você falha em crer nisto, haverá alguém entrando em seu lugar para crer nisto, ao invés de você, pois Deus tem jurado que ele o faria. Oh, que consolo isso nos dá! E a parte bonita disto, meu amigo cristão, é de pensar que agora nós temos a evidência dele. Nós o temos aqui em bênção, nós o temos em poder, nós o temos em milagre, nós o temos em sinais, nós o temos em uma fotografia, nós o temos em toda maneira que Deus o prometeu, até mesmo mais do que ele prometeu dar-nos. E é infalível a verdade. A verdade não do homem, não a verdade de algum mestre ou filósofo, porém, é a verdade do Deus Todo-Poderoso. E que esperança nos dá! Não se admire que nós possamos cantar, em nada ponho minha fé, senão na graça de Jesus. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Se é a popularidade, se é nossa igreja, se são nossos amigos, nossa companhia, seja quem for, se é nosso médico, se é nosso sacerdote, se é nosso pregador, todos os outros terrenos são areias movediças, Cristo somente. E todo aquele que já chegou a avançar nesse grande campo de luta foram homens e mulheres que permaneceram sós nas convicções. Quando tudo mais falhou e caiu em volta deles, eles permaneceram calmos. Abraham Lincoln do passado estava convencido que ele estava correto. Ele permaneceu só nas suas convicções, porém ele provou e selou seu testemunho com seu próprio sangue. Jesus Cristo permaneceu só em seu dia como um exemplo que cada homem nas suas convicções da verdade eterna de Deus, que tome seu lugar posicionalmente e permanecerá só, porém, não só, com Deus. O companheiro invisível que nos segue através da jornada da vida, através das sombras, dos vales das sombras da morte e para dentro da eternidade, ele ainda irá conosco e será Deus. Então, em que estão nossas esperanças edificadas esta manhã? Porque Deus jurou que ele faria aquilo a Abraão. Jurou não somente para Abraão, porém para cada uma de sua semente. Quem é a semente? É você que tem recebido o convite para vir ao Senhor Jesus Cristo. A semente de Abraão. Certamente há pessoas que não são chamadas. Porém, para cada um de vocês aqui esta manhã que tem recebido o chamado. Porque você está aqui na igreja esta manhã, algo disse-lhe para vir. Você sabe que não foi o inimigo para tentar fazer com que você faça errado. Tentar fazer com que você faça errado em vir à igreja. Você não poderia fazer isso. Quando você vem à igreja, você está fazendo certo. E Jesus disse em suas próprias palavras que ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todo aquele que vier, eu lhes darei a vida eterna. Eu ressuscitarei nos últimos dias.
Pense nisso, que cada pessoa que vem baseado no convite do Senhor Jesus Cristo recebe promessa da vida eterna e a ressurreição nos últimos dias, pelo Jeová Deus que prometeu através de juramento que Ele o faria, e enviou seu Filho e confirmou a palavra. E Ele jurou que Ele o faria, deu isso em um tipo a Abraão, cumpriu isso em Jesus Cristo, o ressuscitou. Vivendo, Ele me amou. Morrendo, Ele me salvou. Sepultado, Ele levou meus pecados para longe. Ressuscitado, Ele justificou livremente para sempre. Um dia Ele virá, ó glorioso dia. Aí está você, nossa justificação. Toda vez que você ouve os torrões de terra caírem sobre o caixão, dizendo, cinzas, cinzas, e pó, pó, terra, terra, nossa fé olha distante para uma outra terra além, onde há um túmulo vazio, que é algum glorioso dia, aquele que prometeu vir, virá. E tão certo quanto Jesus ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos com Ele na ressurreição. Que linda esperança nós temos! Agora, passando rapidamente, nosso tempo se afastará de nós antes que saibamos. Agora, eu creio que é o versículo 19, a qual temos como âncora da alma segura e firme, penetrou até ao que está no véu. A âncora de nossa alma, que penetrou no véu, além do véu, e ancorou. Você sabe, um barco algumas vezes, os que servem a marinha e assim por diante sabem disso. E você que esteve no mar, quando verdadeiramente as ondas começam a se lançar forte demais contra o barco, eles ancoram. E isto tem uma linha que desce até embaixo, que o segura, e ele pode sacudi-lo de um lado para outro dessa maneira, e de um lado para outro daquela maneira, porém essa âncora o segura. A âncora, não se pode ver terra em nenhum lugar, porém lança-se a âncora além do véu que é a água, e essa âncora desce até o fundo do mar, em cima de alguma grande montanha em algum lugar, e arrasta até que apanhe essa montanha, se refreia naquela fenda ali, e todo o mar não pode mais movê-lo, está ancorado, fora da visão. E cada pessoa que recebeu Jesus Cristo como Salvador pessoal, nascida de novo do Espírito Santo, você lançou a âncora. Se você está enfermo e sua esperança está edificada em Cristo, você lançou a sua âncora. Outro, porém, tão certo que sua fé olha além, as ondas, períodos de enfermidade, a febre pode surgir, e tudo assim. Porém, sua âncora segura-se dentro do véu. Em algum lugar além na terra mística diz, sobre o que você tem edificado suas esperanças, o médico disse que não tem jeito, a medicina disse que não pode fazer nada, a cirurgia falhou, porém, minhas esperanças não estão edificadas nisso. Nós temos nossa esperança dentro do véu. Que véu? Através do derramamento de seu sangue que tirou seu espírito de seu corpo, e dentro desse véu ali a âncora agarrou algo. Eu vi um barco uma vez quando ele estava sendo agitado lá, e eu pensei, o que está segurando aquele barco naquele mesmo lugar? Eu não pude entender. Encontrava-se lá no mar, e eu notei que as ondas o levavam em volta desta maneira, e para trás em volta desta maneira, porém, ele não se movia daquele lugar. Eu não podia ver nada. Porém, havia um pequeno fio, uma corda, que descia da proa desse barco até uma âncora que havia se agarrado em algo debaixo do meu, onde eu não podia ver, além das águas, e estava segurando ali. E eu disse, louvado seja Deus. Sim, um dia eu encontrei uma âncora, eu li aqui embaixo, isso dizia, quem quiser venha. Eu lancei essa âncora além, em algo que eu não podia ver. Algo agarrou. E quando a batalha está bramando, a âncora segura dentro do véu. Quando os infiéis se levantam e problemas surgem e tudo em volta de mim cede, nossa âncora segura dentro do véu. Onde está? Eu não sei. Porém está além do véu, em algum lugar além, ancorada dentro da rocha das eras. Nossa âncora é firme e imóvel, ela segura dentro do véu. A qual temos como âncora da alma segura e firme. Segura e firme.
Se nós somente tivéssemos um pouquinho mais de tempo para trazer o que segurança significa. Segurança! Algo que você sabe. É sua segurança. O que é segurança? Deus prometeu através de um juramento que Ele o faria. Isso é segurança. Aqui, há algum tempo atrás, um homem veio a mim e ele disse: Billy, eu desejo vender-lhe uma apólice de seguro. Agora, seguro está bem, eu não tenho nenhum, eu mesmo. Eu suponho que fui ao extremo com isto. Uma companhia havia enganado meu pobre e velho pai uma vez, sobremaneira, porque ele era muito letrado para ler a apólice, e um advogado da Filadélfia não conseguiria ler uma direito de qualquer maneira. Então ele disse, ele vendeu-lhe essa apólice e ele a pagou para mim e meu irmão por 20 anos. Veio e disse, ela valerá $500 no fim do tempo. E durante a depressão e coisas do pobre velho homem trabalhando, no fim dela eles disseram-nos que haviam lido a apólice errada. Ela valia $7,50. Logo, isto me deixou meio amargurado. Agora, eles não são todos assim. A gente se segura sentados bem aqui agora. Muitas vezes as pessoas têm vindo e dito, Billy, eu desejo lhe vender seguro. Agora, eu suponho que está perfeitamente bem. Olhe, eu tenho seguro. E ele disse, que tipo de seguro você tem? Disse, que apólice você tem? Eu disse, vida eterna. Ele disse, vida eterna? Eu disse, sim, senhor. Disse, quem vende essas apólices? Eu disse, o Senhor Jesus. Ele disse, e você tem seguro? Eu disse, sim, senhor. Disse, que tipo é, falando a sério? Qual é, Billy? Eu disse, é seguro. Ele disse, o quê? Eu disse, bendita a segurança, Jesus é meu. Ó, que antigozo da glória divina! Ele colocou seus braços em volta de mim, um amigo íntimo da infância. Nós já estávamos de pé bem do outro lado da rua aqui. Ele disse, Billy, isso não lhe colocará no cemitério aqui. Eu disse, eu sei, porém isso me tirará. Eu não estou preocupado com entrar ali, porém isso me tirará para fora. Isso é correto. Eu poderia pensar em minha apólice de seguro quando eu estava enfermo, porém não me faria nenhum bem. Porém, meu seguro de Jesus, eu tinha uma âncora firme, a segurança que Deus jurou por si mesmo, e Ele cumpriria cada palavra que Ele prometeu. Quando Maio disse, não há nenhuma esperança para você, nenhuma esperança para eu viver, eu tinha uma efervescência que finalmente me mataria. Porém, minha âncora estava segura dentro do véu. Bem, o que você vê? Eu não sei o que vejo. Há algo que eu sei. Isso é o que é. Você sabe. Não é por obras, é pela fé. Nós cremos. Que tipo de segurança Abraão tinha do médico da Associação Médica de Ur ou de algum outro lugar? Quando ele tinha 100 anos de idade e Sara 90, eles iam ter um nenê. Porém, sua âncora segurava dentro do véu, pois Deus lhe deu a promessa e ele descansou nela. E chamou as coisas que não eram como se já fossem, porque conhecendo que Deus era capaz, aqui está, Deus era capaz de operar aquilo que ele tinha prometido. Ele fez o mundo, ele me fez, ele fez tudo, ele o fez, ele fez a todos, tudo. Pela sua palavra, e sua palavra fará exatamente o que diz ele, ela fará. Agora, que esperança! Que esperança nós temos, segurança da esperança dentro do véu. Nós teremos que nos apressar agora, porque em breve teremos uma grande fila de oração. Note, onde? Oh, que coisa! Correto, olhem todos agora. O versículo 20, apenas vejam isso. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, entrou. O precursor do quê? O precursor de nossa salvação, fisicamente e espiritualmente. Pois ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. O precursor de nossa salvação já entrou. A segurança já entrou. Jesus, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, nós estamos vindo onde desejamos tomar este texto bem rapidamente agora e entrar nele. Todas estas grandes promessas, nós resumimos a uma coisa, que Jesus,
Nosso precursor, que era a semente de Abraão, através do Espírito Santo, nos chamou para esta bendita esperança que nós agora temos. Uma âncora da alma firme e segura, ancorada dentro do véu. Este Jesus foi feito um precursor que estava na ordem de Melquisedeque. Agora, este grande homem, Melquisedeque, nós desejamos falar sobre ele durante os próximos minutos, apressando-nos os próximos 10 ou 15 minutos, e então para a fila de oração. Edifique sua fé agora. Não deixe o diabo lhe roubar algo. Você está aqui esta manhã nesse pequeno edifício onde o Deus Todo-Poderoso entrará nessa humilde habitação aqui. Você diz, parece ruinzinho, porém, ele veio a uma manjedoura, ele virá a qualquer coração humilde que se abra e diga, sim, Senhor Jesus, eu creio nisto. Eu talvez nem mesmo entenda isto, porém, de qualquer maneira eu creio nisto. Esta bendita esperança que nós temos, Cristo, precursor, já veio. Você sabe o que é um precursor? Algo que percorre antes ou vai na frente. Cristo, sendo o precursor logo de nossa salvação, veio à terra. E para ser o exemplo da igreja, que a igreja havia de terminar suas obras, ou continuar suas obras, depois que ele houvesse completado seu sacrifício no Calvário. Você está vendo? Note, logo ele nasceu em humildade, bem numa manjedoura, escarneceram dele como você seria, ou alguma outra pessoa que o serve. Porém, enquanto estava na terra, ele, o qual não fazia acepção de pessoas, ele amou a todos, ele curou a todos, ele abençoou a todos, ele fazia o bem aonde quer que ele fosse, ele deu sua vida como sacrifício, morreu, foi sepultado, ressuscitado, ascendeu ao alto como precursor para nós. E o mesmo Espírito que estava sobre ele voltou para estar com a igreja, para dirigir e guiá-la. Falou um pouquinho mais e o mundo não me verá mais. Todavia, vós me vereis, pois eu é um pronome pessoal, eu estarei convosco mesmo em vós até o fim do mundo, como dirigindo nossas mentes ao seu grande e supremo sacrifício, como o precursor de nossa bendita esperança que nós temos dentro do véu agora. Então, pela fé, nós cremos nisto. Nossa âncora vai ali e o ponto disto na palavra de Deus se mete para dentro do véu. E uma tira de oração através daqui nos mantém firmes à promessa. Não hesitando, agitado com todo o vento de doutrina, porém firmes e móveis, sempre abundando na graça do Senhor, pois tanto quanto vocês sabem que suas obras não são em vão no Senhor. Que esperança! Agora, este Melquisedeque, apenas falando dele aqui, bem, Paulo falando para os hebreus do Antigo Testamento de um tipo. Vamos voltar a Gênesis, capítulo 14. Ele era apenas um pouquinho antes de seguirmos adiante sobre quem era este Melquisedeque. Nós lemos o capítulo 14 de Gênesis e versículo 14, começando, Abraão, você sabe, havia sido chamado da Caldeia, a terra de Ur, a cidade de Ur, melhor dizendo, a terra da Caldeia. E Deus disse-lhe, separa-te do teu povo e venha à parte. Deixe-me colocar ênfase nisso. Se nós tivéssemos mais tempo nisto hoje, é tão limitado. Separa-te do teu povo e venha à parte e eu te abençoarei. Está vendo? E para poder obter esta mesma promessa que Abraão tem, você tem que separar a si mesmo de todos os contatos mundanos, todas as coisas do mundo. Seus desejos pecaminosos, suas concupiscências, paixões do mundo e todas estas coisas, separe a si mesmo dessa coisa. Venha à parte para uma terra estranha, uma terra em que você nunca esteve antes, para andar não pela visão, mas pela fé. Pois Abraão não tinha nada. E olhe, ninguém havia cruzado este rio Eufrates e peregrinado esta terra dentro. Porém, Abraão, pela fé, abandonou os seus e seguiu adiante, separando-se a si mesmo.
Como o sangue de Jesus Cristo hoje, pelo Espírito Santo, separa-nos das coisas do mundo, para andarmos em uma nova vida, criticados, zombados, chamados de santos roladores, mal entendidos, porém uma âncora segura. Hebreus 11 disse, eles andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, foram desamparados e de lugares, pois eles creram que eles estavam buscando uma cidade da qual o artífice e construtor era Deus. Algo dentro deles disse-lhes, há uma terra, uma cidade, da qual o artífice e construtor era Deus. E eles buscaram isso, não sabendo aonde eles estavam indo. Essa é a maneira com cada peregrino hoje. Ele está buscando algo em que ele não pode colocar suas mãos, porém ele vê a evidência disto vindo completamente em volta dele. O que me fez fazer isto? O que fez esta mulher aleijada andar? O que fez aquela mulher aleijada andar? O que fez essa hérnia sair do homem? O que fez esse câncer deixar a mulher? O que fez aqueles ouvidos surdos abrirem-se outra noite aqui, 82 anos de idade? O que fez são atributos sobrenaturais que a âncora, essa cidade da qual o artífice construtor é Deus, que nós procuramos, todavia não podemos ver onde ela está, porém há algo que ancora lá no além. A âncora dentro do véu, nossas esperanças estão firmes, imóveis. E Abraão deixou a terra, peregrinou, chamou a si mesmo estrangeiro e peregrino. E olhe, Abraão, como todos os mortais, não um homem mortal, não um homem que não possa cometer erro, porém constantemente cometia erros. Porém, não importava quantos erros ele cometia, sua âncora ainda estava segura, pois ele tinha a promessa. Logo, ele levou com ele Sara, ele levou Ló, ele levou seu papai. Enquanto eles estavam com ele, Deus não podia abençoá-lo. O velho homem finalmente morreu e eles o enterraram. Ele seguiu até um pouco mais adiante e Ló se apostatou. E você sabe o que aconteceu ali. E logo ele separou-se dele. Então Deus apareceu para ele novamente e disse, agora, Abraão, veja toda a terra, é toda a sua. Quando ele fez a escolha correta. Isso mesmo, separe a si mesmo de tudo. Eu terei que dizer isto. Olhe, eu espero que isto encontre o seu lugar de descanso, porque eu nunca pensei nisto, premeditei. Talvez essa seja a razão que alguns de nós não estamos indo adiante tão bem. Nós estamos segurando em coisas que nós deveríamos abandonar, na separação. Uma pequena dúvida, uma pequena curiosidade, um pequeno ceticismo. Será que isto está correto? Poderia isto ser? Poderia aquilo ser? Como isto poderia ser? Desprenda-se esta manhã. Hebreus 12:1 disse, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, o que é isso? A incredulidade que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Note Abraão aqui. Então ele arranjou apuros. Ló foi até Sodoma e Gomorra. Você conhece a história. Nós teremos que nos apressar. Temos pouco tempo. Nós não podemos chegar nisto. O versículo 14. E de repente, todos os reis gentios foram ali, entraram em Sodoma e declararam guerra. E levaram Ló e o sobrinho de Abraão e o levaram adiante, a esposa de Ló, e as filhas e todo o restante deles, e deixaram a região. E um dos reis de Sodoma, quando ele começou a correr, ele entrou nos pântanos de Betume lá e caiu morto. Betume é do que eles faziam seus tijolos e argamassas e construíam sua cidade. Apenas uma pequena pré-leitura disso. Você pode ler isto quando chegar em casa, porém, por causa do tempo ser limitado, nós teremos que nos apressar. E o versículo 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, irmão, eu gosto disso. Teu irmão! E olhe o que Ló havia feito para ele. Todavia, havia algum tipo de laço que atava, mesmo que o irmão apostatasse, como o jovem disse há pouco atrás, o jovem ministro aqui, que ele havia se apostatado e ido embora. Todavia, de alguma maneira, o Espírito Santo ainda chama por essa pessoa. Quando ele está em apuros, ele está bem ali com ele. Abraham's brother was taken captive, and he armed his trained servants
O irmão de Abraão estava preso, e armou os seus criados e os levou em seu nascidos em sua casa 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, e ali à esquerda para Damasco. Abraão levou todos os seus criados e homens armados. Simplesmente pense no homem que havia sido um pobre quando ele deixou a terra ali na Caldeia de Ur. Tinha 318 homens armados como servos. Diz que Deus não o abençoa? 318. Você diz, bem, é isso correto? Isso é o que a Escritura disse. Ele tinha o suficiente criados para lutar com um exército. E ele venceu. Note, e ele trouxe, ele os perseguiu, tomou tudo que eles tinham, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir os reis do vale e o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e lhe deu. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Depois que todos estes reis haviam vindo e tomado seu irmão, Abraão tomou seus servos, os perseguiu e desceu e os tomou. E retornou com eles e feriu os reis e os trouxe de volta. E note, o rei de Sodoma veio. O rei de Gomorra foi morto, porém o rei de Sodoma veio. E se apresentou e disse aqui, todos os bens que você tomou e estas pessoas tomaram, eu os darei a você. Mais tarde, adiante, neste capítulo, nós encontramos que Abraão disse, eu não tomarei fio nenhum, até uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Porém, o pensamento a que nós desejamos chegar está bem aqui. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E abençoou-o. E ele... E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe dízimo de tudo. Eu gosto demais disso. Note agora, depois de Abraão, o quadro espiritual aqui, Abraão, seu irmão, que tinha se desviado, um quadro da verdadeira igreja ou do verdadeiro crente de Deus, que é abençoado de Deus e tem a promessa de Deus, tem o pacto de Deus e tem fé no pacto. Agora pense, se você contar aqui, havia por volta de 10 ou 15 reis que saíram ali, e provavelmente quantos servos eles tinham? Porém, Abraão contou o que ele tinha, que era fiel, nascidos em sua casa. Oh, que coisa! Os fiéis, nascidos em sua casa. Eram seus servos que ele havia circuncidado, que estavam incluídos na mesma promessa que ele estava. E ele foi atrás de seu irmão apostatado, e foi ao encalço com um pequeno punhado de homens, e 318 homens, atrás dos reis, e os venceu, e os tomou e os matou, e trouxe de volta todos que estavam perdidos. Perfeito quadro de Cristo. E a igreja, o Espírito Santo guiando o fiel que é nascido na mesma casa do Espírito Santo, onde Cristo nasceu, indo atrás do obstinado e apóstata, e matando cada coisa má que os havia vencido. Amém. Vencendo o pecado, deixando todo o embaraço, falando para as pessoas sobre suas concupiscências e as coisas que estão fazendo. Elimine isso! Suas enfermidades e tudo, pregando para eles o Evangelho e trazendo-lhes de volta para o companheirismo completo com Deus. Note, e quando ele retornou, Melquisedeque o encontrou. Quem era este Melquisedeque? E note, a primeira coisa agora,
Melquisedeque não lhe ofereceu nenhum dinheiro. Melquisedeque somente lhe ofereceu pão e vinho. Melquisedeque era um sacerdote do Altíssimo, o rei de Jerusalém. Ela era então chamada Salém. Aqui está na concordância bíblica de Cruden. Eu pensei que se fosse perguntado depois eu poderia provar isto, que Jerusalém era primeiro Salém. J-E-R-U-S-L-E-M. Veja, Salém, Jerusalém. Está vendo? Era primeiro chamada de H-I-R-U-A-M, Jerusalém. Isso é correto. A qual, quando estava na possessão gentia, eu espero que você entenda isso agora. Jerusalém estava primeiro na possessão gentia. And the king of Jerusalem or Salem, which was meaning the king of peace, the king of righteousness. E o rei de Jerusalém, ou Salém, o que estava significando o rei da paz, o rei da justiça, se encontrou com Abraão quando ele retornou e deu-lhe a ceia. Pão e vinho, milhares de anos ou centenas de anos antes que pão e vinho fossem alguma vez uma ordenança na igreja. E ele era o rei de Jerusalém. Amém. Quem era este grande homem? Voltemos ao nosso texto agora, versículo 7, ou capítulo 7. Pois este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele não era somente um rei, porém, ele era um sacerdote, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. As bênçãos somente vêm de alguém mais alto. Observe, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e é primeiramente, por interpretação, rei de justiça. Depois disso, o rei de Salém, que é o rei de paz. Quem foi este grande homem de muito distante, há muitos anos atrás? Quem foi ele? Ouçam, vamos ler um pouquinho mais sobre ele. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias ou sem fim de vida. Ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha princípio de dias ou fim de vida. Melquisedeque ainda existe. É isso correto? Feito em ordem, não tendo pai nem mãe, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ele não pode, ele não teve princípio, ele não tem fim, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, todavia, ele era um homem, e ele veio de Salém. Paz, ele era o rei da paz, ele era o rei da justiça. Ele não era somente um rei, porém ele era um príncipe, e ele é o príncipe da paz. Ele é a rosa de Saron, ele é o lírio do vale, a estrela da manhã, o alfa, ômega, aquele que era, que é e que virá, tanto raiz como descendência de Davi. Ele estava antes de Davi, em Davi e depois de Davi. Quem era este sacerdote? Nenhum outro, a não ser o Senhor Jesus Cristo encarnado, em seu poder magnífico. Ele era o mesmo um pouco mais adiante, depois que ele se encontrou com Abraão e deu-lhe como sendo um povo do pacto a ceia. Então, agora, através desse mesmo pacto, nós tomamos, e ele estava em uma sombra, esse Melquisedeque, quando ele tornou-se um homem de carne, ele é cortado em parte, e a ceia será dada, a fragrância de seu corpo partido, como nós tomamos hoje. Ali esse Melquisedeque encontrou Abraão, e Abraão pagou os dízimos a ele. Amém! Abraão, o maior homem na face da terra, pagou os dízimos a Melquisedeque, o rei de paz, o rei de Salém, o rei de justiça. E ele era um príncipe, e ele era um príncipe, ele era um rei, e ele era o servo do Altíssimo, o qual era Jesus. E quando Abraão, alguns anos mais tarde, ou não muito depois disso, quando Ló havia se apostatado e Sodoma havia sido queimada, Abraão foi deixado só com Sara nas terras estéreis, quando todo o seu gado estava morrendo de fome.
e parecia como se Deus houvesse falhado com ele. Porém, ele tinha fé forte para crer. E um dia ele estava sentado à porta de sua tenda, debaixo do grande carvalho. Isso ainda permanece em um memorial hoje, como está queimado e mantido. E ali Abraão, assentado à porta de sua tenda, viu Melquisedeque vindo até ele. 3 homens andando. E eu apenas imagino Abraão dizendo, eu ouvi antes. E ele chega e ele disse, permita-me apenas, aproxime-se, meu senhor, e permite-me trazer um pouco de água para teus pés. De alguma maneira, bem embaixo, aquele homem do pacto, embaixo, dentro de seu coração, sabia que aquele era alguém mais do que um homem. Ele disse, nós somos estranhos. Disse, nós viemos de um país estrangeiro. Suas roupas estavam empoeiradas. Sim, eles eram, desde lá da glória. E desse modo eles chegaram ali e disseram a Abraão, eles trouxeram uma pequena coisa e lavaram. E Abraão começou a olhar para eles. Ele foi rapidamente para a tenda e disse, Sara, fique aqui apenas um minuto. Através do rebanho ele foi e apanhou a novilha mais gorda que pôde encontrar, e ele matou-a e a trouxe de volta. E deu a este homem um pouco de carne, e pão, e leite e manteiga comer. Agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo, e quando ele encontrou Abraão, ele deu a Abraão a comunhão, e o abençoou, é aqui ele, Abraão, se encontra com ele em sua jornada para Sodoma e o alimenta com carne e pão. Oh, não está vendo a ligação entre os homens? Ele prometeu, nosso pão e água estão seguros, e Deus o fará, exatamente tão certo como nós estamos assentados aqui. E cada promessa divina que ele tem feito, ele está obrigado a fazê-la. E quando os 2 anjos seguiram adiante em direção a Sodoma, Abraão ficou ali. Ele olhou em volta com o homem, ele disse, se eu encontrar tantos e tantos, enquanto ele continuava dizendo, até 10. E quando ele saiu, então o anjo, ou o homem que estava de pé ao lado dele, desapareceu e sumiu pelo sacrifício. E Abraão disse, eu falei face a face com o Deus Todo-Poderoso, Melquisedeque e Cristo no primeiro plano. Como, amigos, esta manhã, se nós pudéssemos tomar este véu aqui, que está diante de nossos olhos, sendo que a carne tem nos cegado, e rasgar esse véu para trás deste modo, e apenas olhar além da cortina do tempo, para perguntar o que seria. Eu costumava cantar uma pequena canção. Ando muito deprimido e triste, e eu desejo ver Jesus. Eu desejo ouvir sinos do doce refúgio tocar. Sim. Se eu pudesse somente vê-lo e apenas olhar além da cortina do tempo, isso daria a mim mais fé e faria toda a minha força. Se eu pudesse somente olhar além da cortina do tempo. Quem era aquele ali nesta Jerusalém sobre a terra naquele exato momento, que não tinha princípio de dias ou fim de anos, e veio e deu a comunhão a Abraão, que tinha a promessa? E a promessa é oferecida a nós esta manhã. É para cada um de vocês. Nós poderíamos ter tido mais tempo. Eu queria que tivéssemos neste grande assunto. Talvez algum dia, depois que esta jornada acabar, enquanto eu cruzo as nações agora para as terras estrangeiras e por aí, pregando o Evangelho, deixe-me deixar este pensamento com vocês, meus amados filhos, meus irmãos e colaboradores no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se cansem. Criem nova coragem esta manhã. Levantem suas cabeças. Levantem os joelhos débeis e as mãos que uma vez estavam abaixadas. Olhem para o autor e consumador de nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, que tem nos dado estas promessas. Esta coisa que eu tenho tentado pregar para vocês, através da revelação que foi dada a mim, através do Senhor Jesus Cristo, enquanto eu ainda sou ignorante e não instruído e letrado, todavia, o Deus Todo-Poderoso tem colocado isto diante do mundo, pois isto é infalível. Assentados aqui esta manhã estão aqueles que eram aleijados e aflitos na última semana, e esta semana estão normais e bem. Há aqueles que estavam surdos, parados aqui há algumas noites atrás, estão parados aqui agora, ouvindo simplesmente tão bem quanto o restante deles. O que é? É o pacto incondicional de Deus que ele fez com Abraão e sua semente. Ele prometeu que ele o faria. Sendo assim, vamos crer nisto esta manhã, de todo o nosso coração.
como um povo, alguns de nós assentados aqui, velhos, alguns de nós ficando grisalhos, alguns de nós, antes de nos encontrarmos novamente, pode ser que alguns de nós passemos para além do véu. Porém, seja o que for que você faça, seja o que for que a vida produzir, se ela produz enfermidade, se ela produzir qualquer coisa no mundo, mantenha sua âncora dentro do véu. Mantenha olhando para o autor e consumador além, o Senhor Jesus Cristo. Chame aquelas coisas as quais parecem ser como se fossem. Há 3 elementos que um homem segue. Primeiro, é humanístico. Segundo, é revelação divina. Terceiro, é uma visão. É assim diz o Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui embaixo e nunca subimos a isto. Se você não está ali, lance as suas esperanças através desse véu, aqui em cima para o assim diz o Senhor. Ainda que você não tenha visões, ainda que a revelação não venha, ainda que quando você recebe a oração diz, oxalá eu pudesse crer, isso não faz nenhuma diferença. Lance sua âncora ali embaixo e de qualquer maneira chame isso de tal. Abraão não podia ver, ele disse, como pode ser? Maria não pôde entender. Como poderia ela ter um nenê não conhecendo nenhum homem? Ele disse, porém o Espírito Santo fará sombra sobre ti. Ele fará com que isso aconteça. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Como ia ser feito, ela não sabia. Porém, ela lançou sua âncora além do véu e saiu testificando que ela ia ter o nenê, antes que ela sentisse a vida ou qualquer coisa. Ela chamou aquelas coisas que não eram como se elas já fossem. Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade, Deus lhe deu a promessa. E Sara, 65 anos de idade, deu a promessa. E 25 anos passaram antes mesmo que isso acontecesse. Porém, Abraão não vacilou na promessa de Deus pela incredulidade. Porém, se fortaleceu na fé, dando louvor a Deus e chamando aqueles sintomas e coisas que eram como se não fossem. E testificava somente o que Deus dizia que era verdade, porque ele tinha promessa. Deus seja misericordioso. Oh, que coisa! Sua fé se mantém firme esta manhã? Quando os ventos de angústia estão soprando, as noites são negras e os ventos e relâmpagos estão lampejando, sua âncora segura. Edifique suas esperanças esta manhã em nada mais a não ser no sangue de Jesus com justiça. Eu sei que é difícil, parece difícil, porém tome isto uma vez, tome Deus em sua palavra e veja que bendita esperança é simplesmente marchar adiante em fé. Nesta grande batalha da fé, enquanto tenho tentado lutar com isto, eu tenho chegado a alguns obstáculos terríveis, tenho passado por alguns caminhos difíceis, isto se mostra em mim, eu tenho, porém tem sido a coisa mais bendita. Eu não trocaria isto por nada no mundo. E aqui estão minhas maiores vitórias, os maiores prazeres que tenho quando eu vou contra algo. Eu não posso ver sobre isso, em volta disso e sob isso. Eu simplesmente continuo andando diretamente para isso, crendo nisto, que Deus fará um caminho quando eu chegar ali. Eu nunca tenho chegado neste ano, até este ponto, e toda essa distância que tenho caminhado, eu tenho confiado nele. Ele nunca falhou comigo. É a graça que ensinou o meu coração a temer. Foi a graça que abrandou meus temores. Quão precioso fez essa graça aparecer na hora quando eu, pela primeira vez, criei. E por muitos perigos, labutas e laços eu já passei. Foi a graça que trouxe-me seguro até este ponto. É a graça que me levará adiante. E quando nós estivermos ali 10.000 anos, brilhantemente resplandecendo como o sol, nós não teremos menos dias para cantarmos seu louvor do que quando nós iniciamos. Quando nós nos reunirmos ali com Abraão, Isaque e Jacó, aqueles que eram herdeiros da promessa, esperando ansiosamente que nós não falhemos, pois sem nós, eles não podem ser aperfeiçoados. E como eles estão dependendo de nós esta manhã, não falhemos. Mantenha sua âncora em Cristo. Se você é um pecador, você não tem que vir ao altar, é costume fazer isso. Porém, se você não deseja vir e não há lugar para você vir, diga, Senhor, eu deixo de lado todas as coisas mundanas, agora mesmo. Eu coloco a mim mesmo diante de ti, despido e nu como estou. Sou uma vergonha e desonra, porém eu lanço minha âncora em ti, e eu creio em ti. Nada eu posso fazer, mas
é o que tu fizeste por mim. Se você está enfermo, o médico diz que não há absolutamente nenhuma maneira de você algum dia sarar. Não há nada que possa ser feito. Apenas olhe nesse pequeno grupo de pessoas esta manhã, quando este é um pequeno punhado, nem mesmo um ponto dos milhares que foram curados nas últimas semanas, ao redor do mundo. Grandes campanhas. O mundo está numa agitação com campanhas de cura divina, homens de fé indo para fora, ousando tomar Deus em sua palavra. Os dias dos gentios estão terminando. Este é o sinal. Olhe para isso. Não espere demais. Eles esperaram muito tempo para reconhecer Elias. E os discípulos até mesmo disseram, por que os escribas dizem, Elias deve vir primeiro? Ele disse, ele já veio, e vós não o conhecestes. Disseram, quem foi ele? Disse João Batista. Bem, eles disseram, certamente era ele. Jesus veio e eles não souberam. Depois que os romanos o crucificaram, quando foi tarde demais, então, para fazer alguma coisa, ele disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ainda que ele fosse um malfeitor, ainda que cuspiram nele, ainda que zombaram dele e o perseguiram, todavia Deus o vindicou com sinais e maravilhas. Hoje não vamos esperar demais. Este é o fim da dispensação gentia. Nós estamos terminando. As nações estão se rompendo, Israel está despertando. São os sinais que a Bíblia predisse. Os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de horrores. Retornai, ó dispersos, para os vossos. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Estais cheios do Espírito, vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está próxima. Nosso Pai, nós te agradecemos esta manhã por esta bendita esperança. Ó, algum dia glorioso, quando tu permaneceres sobre a terra novamente, será dito, não estava escrito nos cânticos, tua redenção se aproxima? Quando tu estiveste aqui da primeira vez, tu disseste, não foi escrito por Davi nos cânticos estas certas coisas? E quando nós pensamos naquela canção, vai haver uma reunião no ar, pois todos os profetas e os redimidos, e o pequeno Davi e Moisés e todos os patriarcas estarão presentes ali. Então nós diremos, não estava escrito no cântico que nós veríamos isto? E os redimidos das eras se regozijarão juntos. Pai, perdoa cada homem ou mulher, menino ou menina obstinados nesta manhã, e este possa ser um novo dia em suas vidas, o tempo que pela fé eles aceitem o Senhor Jesus como Salvador pessoal e sejam selados no reino de Deus pelo Espírito Santo. Toma estas poucas palavras apressadas, Pai, e faze-as penetrar nos corações das pessoas, exatamente à medida que tenham necessidade. Exatamente em alguns momentos agora, as pessoas estarão passando por aqui para serem curadas. Haverão aqueles aqui, Senhor, que estão cegos, aflitos e aleijados, e enfermos, e todos os tipos de enfermidades neles. Satanás tem feito essa coisa má, Pai. Coitados dessas pessoas, Senhor. Eles não viriam aqui se eles não crescem que poderiam ser curados. Tu disseste, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e nosso testemunho. E aqui encontram-se cordões aqui na plataforma, muletas e coisas tais têm sido empilhadas e retiradas daqui, e cadeiras de roda, e camas de lona levadas para fora, e camas, e homens e mulheres têm saído daqui, Senhor, de todos os tipos de enfermidades e aflições que Satanás havia colocado sobre eles. Não porque é o lugar, porém porque a fé deles satisfez o teu requerimento aqui mesmo. Eu rogo, Deus, que cada pessoa enferma aqui dentro, que a fé dela seja o suficiente esta manhã, agora, para lembrar que o grande Melquisedeque lá no passado, que não teve princípio de dias, ele nunca teve pai nem mãe, ele nunca teve fim de vida, que vive ainda hoje, então foi encarnado, chamado Jesus Cristo, tornou-se carne, morreu, voltou a isso novamente, ele é ainda o Rei de paz, o Rei de justiça, prometendo-nos essas grandes coisas eternas, e ele foi jurado por Deus a Abraão, que ele guardaria o pacto, a promessa, através dele e de sua semente, para sempre.
Ajuda-nos hoje a nos adiantarmos até esta plataforma agora com fé imortal. Alguns deles aqui, Senhor, estão atados a hábitos imundos, velhos hábitos sujos da carne. Deus, como a Bíblia disse, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deus, que eles possam lançar isto de lado esta manhã e olhar para Jesus que nos limpa de toda a injustiça. Concede, Pai, e quando nós sairmos hoje, que nós possamos ir com um coração cheio de amor e regozijando. Abençoa esta pequena igreja. Abençoa nosso querido irmão Neville, Senhor, à medida que ele pastoreia. Ele labuta dia e noite aqui, tentando fazer um lugar para as pessoas virem e adorarem, para verem o Senhor Jesus em sua manifestação de amor e poder. Abençoa o culto desta noite, Senhor. Traze uma grande bênção para nós. E, Pai, nós rogamos agora que Tu recebas glória de todas as coisas. E algum dia, quando toda a vida tiver terminado, o último sermão houver sido pregado, a Bíblia fechada, o toque de silêncio houver sido dado, as armas houverem sido empilhadas, a fumaça da batalha estiver dissipando-se, o sol se pôr, então, Pai, recebe-nos em Teu reino, que possamos vir como velhos veteranos com cicatriz de batalha. Concede, Senhor, para que nós possamos receber um novo corpo, onde nós nunca mais estaremos enfermos, nem teremos tristeza ou aflição. Porém, permite-nos sermos fiéis em todas estas coisas, enquanto nós estamos aqui na terra agora para crer, e chamar aquelas coisas as quais não são, que são contrárias à palavra de Deus, como se fossem. Pois nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Qualquer um aqui que tenha vontade, diga: eu gostaria de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu nunca fiz isto antes, eu desejo levantar a minha mão. Diga: eu, ao levantar minha mão, eu o aceito. Deus o abençoe, irmã. Deus o abençoe, irmão. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Isso é... Deus o abençoe, irmão. Eu desejo aceitar o Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe, irmão. Deus o abençoe. E Deus o abençoe. Deus o abençoe. Isso é correto. Você pensa que ele não ouve isso? Ele conhece seu coração. Ele é aquele que disse-lhe para fazê-lo. Alguém mais diga: eu agora desejo crer. Eu agora digo: Senhor, eu desejo aceitar a Ti agora mesmo. Eu desejo a minha âncora firme além do véu, de modo que nunca se mova. Eu estou Te aceitando como meu Salvador. Levantaria você sua mão? Alguém mais? Deus o abençoe. What then? When the one that rejecting. E então, quando o grande livro for aberto, e então, quando aos que rejeitaram esta mensagem hoje, pedir-se para darem uma razão, e então, que o Senhor possa abençoá-los agora. Enquanto vocês, vamos ter, quantos aqui vão receber oração com enfermidade? Vejamos suas mãos, em qualquer lugar do edifício dos que estão enfermos.